Primeiro é um prazer estar aqui, né? Gaspar é uma cidade que faz parte do nosso entorno e é muito legal ver essa sala cheia, sabe? Muito bacana. A ideia de estar com vocês é dividir um pouco de experiência, na verdade. Falar de coisa na prática. Eu quero tomar a liberdade, né, de dizer para vocês que talvez eu toque em assuntos, talvez a gente possa até não vir a concordar. Eu quero deixar a liberdade de poder provocar vocês. De poder cutucar em assuntos que às vezes pode até ficar desconfortável. Mas a intenção de fato é gerar uma reflexão. É fazer a gente pensar em tudo que está acontecendo, né? E quando a gente olha naquela tela e diz assim, gestão e RH, é por isso que eu estou aqui, porque é exatamente o que eu acredito. Não existe como fazer gestão de pessoas sem fazer gestão da empresa. Uma coisa está diretamente conectada à outra. Eu fiz a minha carreira começou como operador de máquina na época da Ambev, na época Brahma, né? Que depois virou Ambev, virou a Bembev, virou um monte de coisa. Eu fiquei lá 10 anos de operador de máquina. Eu fui o primeiro operador promovido a gerente de RH na história da Ambev, de 100 anos. Então, assim, para mim foi um motivo de muito orgulho construir uma carreira, né? E de gestor de gestão de pessoas, gestão de pessoas, porque é assim, inclusive, que a Ambev trata, né? Eu hoje sou o CEO, né? Então, assim, diretor-geral da IPEL. Essa construção vinda do RH me dá muito orgulho. Então, estar com vocês e dividir isso também é muito importante. A gente só está aqui por esse motivo, né? Para poder contribuir. Tem uma coisa que eu acredito muito, sabe? E que as coisas estão mudando numa velocidade da luz. Eu tenho estudado muito sobre isso e assim, é um desafio muito grande você estar na posição de quem determina as coisas, entende? Se der certo, todo mundo ganha. Se der errado, você pode prejudicar 800 vidas, que é o que tem no nosso contingente, mas a gente sabe que no final vai ser 2.400, pelo menos, diretamente impactadas por uma decisão errada que a gente possa tomar na gestão. É fácil errar. Pode errar no financeiro, pode errar numa aquisição, pode errar numa máquina, pode errar de diversas formas. E isso é o que tira o sono, né? De quem está à frente tomando decisão o dia todo. Então, isso nos força, né? Quando eu era operador de máquina, eu ficava olhando para o supervisor e pensando, um dia eu quero ser supervisor, porque, poxa, parece tão melhor do que a minha vida de operador, né? Depois a gente vira supervisor e diz, não, quando eu virar gerente vai ficar melhor, porque de supervisor eu trabalhei mais do que era quando eu era operador. E aí, como CEO, você diz assim, ontem eu cheguei em casa 00:30. Então, assim, que porra é essa que nunca para? Mas é que, na verdade, a responsabilidade vai subindo de tal forma que a gente é obrigado a sempre estar buscando mais. E uma das coisas que eu acredito muito e cobro muito do meu time, da minha equipe, é que a gente faça isso aqui. Porque, gente, vamos e ganhamos, né? Qual roda ainda não foi inventada? Tem tanta coisa boa acontecendo na empresa do lado, no mercado. Tem tanta informação disponível, mas tanta informação que a gente se sente até sobrecarregado. A dificuldade hoje não é acessar a informação, é escolher qual informação interessa. E quanto a gente está fazendo disso para nós mesmos, sabe? Todo dia de manhã, meu trajeto para a empresa é 30 minutos. Todo dia eu estou ouvindo um podcast na ida e um podcast na volta. Todo dia eu tiro meia hora, 40 minutos para mim. Todo dia, toda semana na minha agenda, eu tenho de meio-dia a 1 dia para mim. Eu não faço rotina, eu paro para pensar, para ler, para reler o planejamento estratégico, para analisar os indicadores de uma forma diferente, para tentar olhar saídas e alternativas diferentes. Eu estou há 3 anos na IPEL. A nossa transformação, e eu não vou falar isso como uma forma de autopromoção, é só para poder dizer que o que eu vou falar aqui é o que eu fiz. Então, assim, certo ou errado para alguns ou para outros, a IPEL dobrou de tamanho em 3 anos. Então, assim, dobrar de tamanho numa indústria não é uma coisa trivial. Então, por que isso acontece? Como isso acontece? E a única certeza que a gente tem, e isso é que me move, é a plena convicção de que eu não tenho competência para estar sentado onde eu estou.
eu nunca estarei pronto. Então, assim, se a gente não enxerga isso, se a gente não olha dessa forma e não busca conhecimento, então, assim, semana que vem, na outra, eu vou estar uma semana imerso em treinamento. Que eu comprei para mim mesmo. E vou tirar das minhas férias. Porque eu sinto que ainda falta. Eu vim 3 dias de uma feira em São Paulo, sentado com os CEOs e dizendo assim, o que você está fazendo de diferente que pode me ajudar? Eu tenho no meu celular contato de mais de 50 CEOs, que eu tenho acesso fácil e rápido para perguntar, cara, aconteceu um negócio aqui, já aconteceu com vocês? O que você fez? Porque se eu tentar ser o super-homem, a única certeza que eu tenho é que eu vou fracassar. Então, assim, o conhecimento já está aí. Está acessível, está fácil, mas quanto a gente tem se esforçado? Eu tenho estudado muito sobre inovação, mas não do ponto de vista de inovação só pelo aspecto técnico ou de desenvolvimento de produto. Eu tenho olhado a inovação pela transformação que o nosso mundo está vivendo. Tendências, cenários de futuro, quais são as tendências que vão acontecer nos próximos 5, 10, 30 anos. As empresas não são embasadas no ano seguinte ou no orçamento do ano seguinte. Será que meu produto vai continuar existindo? O que será do meu segmento? O meu segmento, que é papel tixo, papel higiênico, né? Ele está se transformando completamente. Está sendo consolidado. Grandes empresas multinacionais estão comprando o segmento inteiro. Ou eu sou vendido para eles, ou eu tenho que reinventar o negócio. Né? Então, assim, como que vive isso? E outra, o produto que vocês produzem, qual o futuro e a tendência desse produto? Imagine a complexidade que é isso. A gente viveu várias eras, né? A era industrial, falamos de transformação digital, que já é um assunto batido, né? Mas que ainda está vivo, porque a gente não viveu ele ainda, porque a gente vai viver ele agora. Porque agora nós vamos ter o 5G. A internet das coisas, que tanto se fala, que parece uma coisa assim meio fora da caixa, ela vai chegar. Mais 1, 2 anos, 3 anos, ela vai estar aí. E a hora que isso se tornar acessível e na velocidade que é, nós vamos viver coisas que nós não sabemos como vai ser. O carro vai ser vendido ou vai ser alugado? A máquina de lavar que você vai usar em casa vai ser vendida ou vai ser alugada? As pessoas querem ter carro ou querem andar de Uber? O que vai ser? O que vai acontecer? Como é que vai ser o futuro? Tem tanta coisa para acontecer nessa futura indústria 5.0 que se fala. A inteligência artificial. Quem é aqui do RH? Será que você vai estar lá fazendo folha ainda? Ou vai ter uma IA? Tudo que é processo repetitivo, gente, não precisa de gente. Vai ter inteligência. E essa inteligência vai mudar a nossa vida por completo. Vai transformar tudo o que nós fazemos e como nós fazemos. Será que o seu emprego vai existir da forma que ele está? Mas eu não olho isso por um lado pejorativo ou um lado negativo. Eu olho isso pelo desafio que isso nos dá. E eu sempre insisto muito em dizer o seguinte, não precisa de mais gente. Precisa de gente cuidando de gente. Quanto tempo nós gastamos cuidando dos processos, em vez de a gente estar cuidando das pessoas? Sabe, o processo toma conta. O cara está lá com um problema, mas você diz assim, só um pouquinho que eu tenho que resolver uma questão aqui. As pessoas têm será que elas estão realmente em primeiro plano? Será que a gente pode largar a rotina para atender e cuidar das pessoas, de verdade? Ou isso é só uma boa intenção? Então, assim, essa transformação vai deixar a gente mais livre, mais solto, para fazer o que de verdadeiramente a gente tem que fazer. O que eu vejo muito, né, no contexto de RH, e vivi isso na pele, é uma área cheia de áreas e processos. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Quanto dessas áreas conversam entre si para melhorar elas mesmas? Eu tenho alguém contratando, eu tenho alguém demitindo. A gente para pensar por que isso acontece? A gente para refletir de fato e aprofundar e mergulhar e entender e tentar chegar nas causas e tratar as causas fundamentais? E aquele cara que trabalha na tua empresa que é um cara técnico excelente, mas é um cavalo? E que vocês sabem disso, é um líder que destrói o ambiente, e vocês sabem disso, só que vocês são dependentes dele, né? Ou vai dizer que não tem na empresa de vocês?
E por que ele está lá? Se vocês são gestão de pessoas, se vocês dizem que o ambiente é tudo, se a gente valoriza pessoas, por que esse ser humano que não valoriza pessoas ainda está lá? E como é que faz para tirar esse cara de lá? Gestão. A gente tira o conhecimento das pessoas e bota o conhecimento em processos. E processos treina pessoas. Mas a gente do RH não olha para processos. Não enxerga que está ali a grande sacada. A gente fica discutindo RH estratégico. Mas como que vai ser estratégico se não olha para negócio? Quando e quanto vocês tiram de tempo para sair da cadeira do RH e ir lá entender do negócio como ele verdadeiramente acontece? Quais são as dores que estão acontecendo lá hoje? Você está contribuindo de verdade para aquilo ou você está chamando a pessoa para um treinamento de liderança que é quase que vacinar vaca? Bota todo mundo na sala e dá a mesma injeção para todo mundo. Mas tem um cara que é super bom, é um saco aquilo para ele lá. E tem aquele outro que é ignorante, que aquilo lá em nada é a mesma coisa. Então adianta a gente fazer as ações como se estivesse fazendo rebanhos? Será que nós estamos realmente agindo aonde a coisa acontece? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que muda o negócio? Será que nós estamos atacando, ajudando a área que realmente precisa de ajuda? Na empresa de vocês, qual é a área que está com mais dificuldade de entregar resultado hoje? E o que você está fazendo para isso? Você já saiu, já sentou lá do lado para ver qual é a dificuldade? Porque eu não tenho dúvida que vocês têm como ajudar. Primeiro a gente tem que ter coragem de lidar com aquelas pessoas difíceis. Segundo, tem que saber onde está o problema. Porque é ali que nós transformamos o ambiente, entende? É dizer assim, eu estou lá, eu percebi que existe um problema, ninguém me convidou. Porque essa é a grande diferença. Parece que nós estamos esperando um convite. E daí, no outro lado, a gente fica sentado assim, mas não dão valor para RH, mas nunca chama a gente para nada. Mas, gente, quem é que dá poder? Me digam. Quem que entrega assim? Tipo assim, poxa, estou pensando aqui, cara, gostei de você, vou te dar a licença poética de você agora assumir mais responsabilidade. Não acontece, gente. Poder a gente toma. É a gente que abre o espaço, é a gente que toma a iniciativa. E vai dar merda? Vai. Vai dar com a cara na porta? Vai. Vai dar errado? Vai. Mas de qual é o outro jeito que existe? Eu não conheço. A maioria da liderança que eu conheço é a liderança que soma para si. Quando o cara ganha um cargo de liderança, a gente bota o cara na maior furada que tem. Por quê? Porque parece que só porque ganhou o cargo, ganhou o conhecimento, né? Então, agora tu é líder, agora beleza. O pobre coitado pode estar lá todo ferrado, né? Não sabe nem por onde começar. Aí qual é a tendência mais natural? Eu vou resolver os problemas. Então eu sou a solução. Porque é só o único jeito que o cara sabe fazer. Porque morre de medo de delegar e dar errado, porque se der errado o problema é dele. Se ele delega e dá problema, a empresa sabe lidar com isso? Ou vai chamar ele e vai dar um feedback? Como é que funciona isso? Você entende? Assim, qual é a tolerância a erro que a tua empresa vive? Como é que o cara vai delegar se ele tem medo de errar? Se muitas vezes está na primeira cadeira. E se ele aprende assim na primeira cadeira, gente, já tentaram largar os vícios? Quem fuma, já tentou largar o vício? E se você aprende desse jeito, como é que você larga isso? Como é que você troca isso por outra coisa? Se o cara aprendeu desde que sentou na cadeira, porque a gente, como RH, faz isso bem. Ó, esse ali tem potencial. Larga o cara na cadeira e que se exploda, porque dali para frente o problema é dele. Se ele não vier pedir socorro, a gente não vai lá ver se está bem. A gente não fica monitorando, acompanhando, coachando o cara para aquele processo. Daí ele aprende do pior jeito. Que é o jeito. Primeiro, no Brasil, na nossa forma cultural, a gente não pode errar. Segundo, o líder tem que saber de tudo. Tem que ter uma capa de super-homem. Ao ganhar o cargo, ele ganha a capa. E ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber se virar de toda a situação. Um funcionário que teve um problema pessoal, um problema no processo, uma máquina que quebrou, alguém que se machucou, ele tem que saber lidar com tudo. A empresa, muitas vezes, tem pouca coisa escrita.
para orientar o cara do que fazer. É tudo por feeling. Aí ele encosta em alguém, que geralmente já vem do mesmo modelo cultural. Então é aquilo que tem que ser feito, né? Ele não sabe fazer de outro jeito. Como é que nós vamos criar uma empresa onde os líderes deleguem, se não tem como o cara saber disso? Se toda vez que ele delega e alguém erra, ele leva a culpa, ele para de delegar, centraliza tudo nele. E aí ele cria o quê? Um time independente. Responsabilidade é uma coisa dificílima de transferir. E se eu perguntar para vocês, eu tenho alguns problemas lá para resolver, e estou a fim de delegar alguns problemas e as responsabilidades para vocês. De bate pronto, vocês dizem assim, manda no peito que é comigo? Ninguém quer assumir mais responsabilidade. Então se você monta um time e você não delega, para eles é confortável, porque se errar, se der problema, foi você que falou, foi você que mandou, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. É ótimo viver assim. Só que ao mesmo tempo você está usando o quê? Só o braço das pessoas, o cérebro zero. E aonde está o conhecimento? Nos braços. Então, sabe que existe um desalinhamento entre o que a gente quer, o que a gente espera e como a gente faz as coisas. Isso é o que, na minha opinião, está muito errado. Eu estou fodido agora, né? Porque as coisas que eu acreditava e que eu obrigava quando era gestão de pessoas, agora como CEO eu sou obrigado a fazer, né? Porque senão o discurso não vira prática. E aí, ali tem uma colinha ali que uma das perguntas fala: qual é o papel do líder e como que você entende que o líder deve agir? O líder deve ser o facilitador. É isso que é o líder. Mas aí a pergunta assim, a cultura ajuda nisso? O exemplo que vem de cima ajuda nisso? O RH trabalha para isso? Porque dá para fazer isso a partir do RH, mesmo que a cabeça de cima não ajude? Dá. Foquem em pegar os principais pontos críticos da organização, entendam do negócio. Porque assim, por que eu virei CEO? Pela linda cor dos olhos? Não. Sabe por quê? Porque em algum momento alguém olhou e disse assim, ele entende tanto do negócio que ele pode liderar o negócio. Não é porque ele entende tanto de gestão que ele pode fazer a gestão do negócio. Não é porque, é por competência. Não por posicionamento ou liderança. Pode acontecer por várias formas, pode. Mas a cadeira é fora. Então assim, aonde está a tua competência? Você tem competência do negócio? Você entende do negócio tanto quanto o gestor da área? É capaz de discutir negócio com ele? É capaz de sentar e debater com ele para encontrar a melhor forma de ajudá-lo a sair daquela situação? Sim ou não? Se você não tem, tá bom. Bota o chapeuzinho, volta para o RH, baixa a cabeça e fica quieto lá. Enquanto o teu emprego durar. Enquanto não houver a necessidade de ter isso e alguém começar a te cobrar. Então, é uma transformação muito grande, ao meu ver. E o problema é o seguinte, as gerações estão mudando, a forma de ver as coisas estão mudando, o valor das coisas está mudando, a forma com que as pessoas enxergam as coisas, esperam, está mudando. A visão do ser está começando a ficar tão importante quanto a visão do ter. Tem um reboliço de coisas que a gente nem sabe exatamente o que vai ser no final. Mas o exemplo que a gente está vivendo lá, onde eu estou tentando fazer tudo isso que eu estou falando virar verdade há 3 anos, e ainda preciso de mais 3 para fazer com que isso se torne algo forte o suficiente para que ande com as próprias pernas, porque é um bebê. Né? Com 3 anos é um bebê. Gestão, gente. Gestão é 5, 7, 9 anos para você conseguir fazer uma gestão que se adapte, se molde à cultura da empresa e que de fato seja parte integrante dela. Se você largar ela por 6 meses, ela volta para todo o estágio anterior, comando e controle. Então assim, essa construção é uma construção que leva tempo. Só que daí o que acontece? Chego eu numa empresa que nunca vivi, porque imagine, eu trabalhei no varejo,
trabalhei em cervejaria, trabalhei no varejo, trabalhei na Estúdio Z, vocês devem conhecer, calçados. Na Estúdio Z eu entrei com 40 lojas, saí com 100. Né? Entrei na Porto Belo Shop, que vende cerâmica também. Entrei na Porto Belo Shop, nós crescemos 60% em 3 anos. Eu era diretor-geral lá. Aí eu chego na IPEL. O que tem a ver com o que eu já vivi? Nada. Fazer papel. Nada. Mas não é o que a empresa faz. Pode sentar aqui. Todo mundo tem direito a assistir, né? Então assim, não é o que a empresa faz, é a gestão que faz. Gestão você faz em qualquer lugar, de qualquer jeito. Deu certo na Estúdio Z, deu certo na Porto Belo, está dando certo na IPEL. Não é coincidência. Não é coincidência. E não é mega competência, entende? Tipo assim, porra, o cara é foda. Não. É que eu simplesmente deixo as pessoas trabalharem. E tiro e arranco das pessoas, às vezes com dor, porque as pessoas às vezes não querem a responsabilidade. Eu digo assim, cara, você não entende que você tem muito mais capacidade do que você está acreditando. Porque a gente consegue destruir as pessoas, gente. As empresas são o maior mal da humanidade. Porque elas conseguem destruir, elas conseguem pegar alguém saudável e deixar doente. A doença do trabalho, que não é só o que acontece do Aller e a Dort, mas sim tudo que ele causa na vida da pessoa, na parte pessoal e profissional, é um desastre. Por quê? Porque as pessoas se diminuem, sabe? A história, o cara vai fazer uma coisa, faz errado, leva uma mijada, não faz mais. E ele vai achando que ele é burro, que ele é incapaz. É isso que as empresas fazem com as pessoas. Tornam elas pessoas incapazes. E isso é mentira. É a gente falando a mesma coisa o tempo todo e as pessoas acreditam nisso. Então assim, quando eu cheguei na IPEL, qual foi o passo? Estava fodido o resultado. Prejuízo. Prejuízo. Mais 2 anos daquele jeito, é cadeado no portão. Não era brincadeira. Como é que resolve? E tinha que fazer tudo em todo lugar. Em processo, na indústria, no financeiro, principalmente. Todo lugar tinha problema para resolver. Como é que faz? A primeira coisa é quem eu tenho. Conversa, 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 dá chance, abre chance. Aí vão ter aqueles que estão tão viciados no modelo de esperar um comando que você não consegue mais quebrar aquilo. Ou você não tem mais tempo para quebrar aquilo, porque a urgência é maior. E aí você diz assim, infelizmente esse não dá. Tem que trazer alguém para cá. Eu entrevistei 40 pessoas para a vaga de CFO. E financeiro. 40. Eu entrevistei. Para achar um. Sabe por quê? Porque eu não queria um CFO financeiro. Sim, aquele cara, finanças. Eu queria um cara que falasse de negócio. Porque senão o CFO financeiro é dá, não dá. Faz, não faz. Isso é custo, isso é investimento. Você entende? Fica aquela coisa que é simplesmente bitolada. Eu entrevistei gente de empresa multinacional que eu disse assim, não. Aí eu peguei um jovem. Tá dando trabalho do cacete pra mim. E daí ele se questiona tudo. Entendeu? E quer fazer tudo, e quer entrar em tudo, e quer ajudar tudo. Eu falei, calma! Mas é melhor você frear uma locomotiva do que empurrar um vagão. E um vagãozinho que se você for a mercado hoje, um vagãozinho de 50 conto, com a posição de CFO de uma grande empresa, 40 mil, é um vagão caro pra cacete, né? Pra você ter que ficar empurrando ainda. Entende assim? Então, é difícil, porque existe um mundo bitolado, um mundo departamentalizado, e tudo fechado em quadradinhos, sabe? Eu vou até aqui, você vai até aqui, não entre no meu quadrado. Cotovelada para todo quanto é lado. Bico, beiço, reclamação. Pelo amor de Deus, a gente virou um mundo de mimimi. Uma creche. Sabe
Sabe assim? Oh, porque ele falou da minha área, ele entrou na minha área, ele falou mal da minha... Você entende? Assim, é uma coisa que você beira loucura. Mas isso é o que nós estamos construindo, entende? Vocês percebem que nós, como RH, temos um papel e somos parte desse problema? Que somos nós que fortalecemos a questão departamental? Quantos de vocês trabalham no RH que as próprias áreas de RH não se comunicam direito? Dentro da própria área. Se a pessoa do recrutamento for lá reclamar que a pessoa do treinamento não treinou direito, pronto, está feito o mimimi. Se o cara foi fazer uma entrevista de ligamento e viu que a vaga foi completamente errada, equivocada e quiser cobrar, pronto. Não pode tocar. Ninguém pode falar que o outro errou. Porque errar é feio. Você entende? Quando o erro fica mais importante do que o resultado, a empresa só fica administrando para amenizar. Aí você, em vez de você ter uma empresa brigando pelo resultado, você tem uma colônia de férias, porque todos os erros estão lá, mas eu não falo do seu para você não falar do meu. Você entende? E a empresa paga o preço. O resultado paga o preço. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Ou eu estou falando alguma coisa que não acontece em Gaspar? Acontece só em Indaial. Indaial é muito comum. Né? Blumenau, acontece em Blumenau, mas numa região só de Blumenau, não em toda ela. Você entende assim? E isso é o que nós estamos vivendo. Então a pergunta é, vocês têm que sair de dentro disso, vir para fora disso e enxergar isso de cima. Porque vocês são parte do problema. Todos nós somos parte do problema. Como é que enxerga isso de cima? Como é que sobe? Sabe, olha a coisa meio que de helicóptero, enxerga isso tudo e tenta sanear isso. É fácil fazer? Se fosse fácil, não precisaria de gente, né? Não é fácil, nem simples. E são discussões difíceis. Eu já tive discussões com o meu chefe, na época, de acalorar a discussão mesmo, de eu dizer assim, eu saí tremendo da sala e assim, ganhei a conta. Mas o engraçado é que eu nunca ganhei a conta. Eu nunca fui demitido. E eu sempre fiz confusão. Por quê? Porque eu não acredito no modo que a gente opera. Eu não acredito na forma com que as coisas acontecem. Eu não acredito no jeito que nós trabalhamos. E não estou falando da empresa A ou B, é um modus operandi errado. Que valoriza esconder o erro. Que valoriza o silêncio, que não valoriza a opinião. Como é que tu vai crescer? Imagine, gente, quanto conhecimento tem nessa sala. Se a gente compartilhasse esse conhecimento, aonde a gente chegaria? Mas a gente não faz isso, nem dentro da empresa. Então, o que aconteceu com o PayPal foi isso. Primeiro, pessoas. Tenho pessoas? Aqui tenho, aqui dá para arriscar, aqui dá para apostar. Vou apostar 3 meses aqui, 6 meses ali, ali não, ali eu vou trocar, lá eu vou fazer, e fui organizando. Para ter alguém que eu pudesse, um time que eu pudesse minimamente contar, mas que tivesse uma mentalidade pelo menos parecida com a minha. Porque igual é difícil, né? Porque as pessoas estão viciadas no modelo, é difícil você encontrar gente que queira fazer diferença. E que entenda o contexto. E mesmo esses que eu confio, que estão me cercando, sofrem dos mesmos males ainda. Ainda tem fortes recaídas. Sabe? Porque o viciado é isso, né? Você tira o vício dele, ele tem umas recaídas. Então, de vez em quando, você tem que dar uma administrada. Por quê? Porque daí assim, invadiu minha área. Não tem área. É verdade. Aí volta de novo, daí daqui a pouco acontece de novo e assim nós vamos indo. Primeira fase isso, ter as pessoas certas. E a gente às vezes não olha para isso, sabe? A gente vive com as pessoas erradas e tenta consertá-las. Gente, é fácil consertar? Não é fácil. E daí assim, se você tem tempo, ok. Se você não tem tempo, e aí faz o quê? Primeira coisa, pessoas. Segunda coisa, ouvir todo mundo. Estamos com um problema aqui. Como é que faz? O que vocês querem fazer? Não sei. Como não sabe? Parem para pensar. As pessoas não têm resposta porque elas não sequer pararam para pensar sobre aquilo, sabe? Não, volte lá. A técnica do ping-pong, sabe? Manda a bolinha para mim, eu devolvo. Manda a bolinha para mim, eu devolvo. Não sei. E às vezes eu sei. Mas eu não quero saber.
Porque se eu souber, eu estou alimentando aquele problema. Eu estou alimentando aquele vício de não ter responsabilidade. Então eu nunca sei nada. Eu sou talvez o CEO mais burro do mundo. Eu nunca sei. Mas qual é a saída? Mas o que você quer fazer? Mas como você quer resolver? Um dia eu sentei com um gestor e a gente tinha que tomar uma decisão sobre umas máquinas. E daí eu falei assim, então olha, avalia se a gente vende essas máquinas, porque eu acho que vai ficar ociosa, não tem por que ficar com esse patrimônio parado aí. Dá uma avaliada para vender. Aí sentou, faz a tua proposta, sentou, apresentou e disse assim, o que você quer fazer? Não sei, eu trouxe o que o senhor pediu. Eu falei, mas o que você quer fazer? Foi logo que eu cheguei, sabe? Cara, juro para vocês, eu fiquei quase 1 hora tentando convencer ele que ele tinha que tomar a decisão. Não, mas eu não vou tomar essa decisão. O que você quer fazer, Cristão? Não, mas é que é meio perigoso. Eu sei. Mas eu confio na tua decisão. Você vive lá, você faz isso todo dia. Se você vender essa máquina, vai dar problema no futuro? E essa aqui, você pode vender ou não? E se acontecer uma mudança de mercado, essa máquina vai fazer falta ou não? Eu só fazia perguntas. E no final ele disse assim, não, então eu venderia essa, fazia assim, fazia assado. Então faça. Daí ele me olha assim com aquela cara tipo... É sério isso? Sabe assim, cara? Como é difícil você tirar isso das pessoas. Como é difícil elas assumirem. Era um gerente, não estou falando de um assistente. Era um gerente. E um bom gerente. Só que até você arrancar o cabresto, aquelas viseiras, tirar tudo, tirar a cela, sabe? Tem que dar aquele tapa na bunda para ver se deslancha no pasto. Você entende? Está todo preso, todo amarrado. Aqui. Está amarrado aqui. É muito louco isso. Então assim, foi isso que a gente foi fazendo. O que você quer fazer? Ah, eu preciso. Olha só a loucura, gente. A insanidade que foi. Prejuízo. Resultado caindo. E a galera dizendo assim... Pois é, mas eu precisaria trazer um especialista porque eu estou apanhando nisso. E começaram a se abrir. E eu, no prejuízo, olhando para aquilo tudo, e percebi, sabe o que acontece? As empresas, elas focam muito no investimento físico, máquina, equipamento, mas não focam no investimento de processos e de pessoas. A gente tinha colocado à época 100 milhões de reais de investimento. Aí eu fui ver quanto desse investimento foi para melhorar processo, tecnologia, máquina sim, ok, mas quanto foi para melhorar processo, melhorar sistema ou melhorar pessoas? 0. Nem 1 milhãozinho dos 100 milhões era para isso. Então o que aconteceu? Era uma empresa que tinha muito braço e pouco cérebro. Tinha muita gente para fazer e pouca gente para pensar. Eu não tinha um analista muito bom para fazer uma análise para mim e montar um trabalho, porque hoje analista é tudo menos analista. O que o nome diz? Analista. O que ele faz? Operação. Processo. Meu analista de 92% do tempo do cara é operando. Aí diz assim, mas o que está acontecendo no processo? Não sei. Porque claro, ele não para pensar. Ele só executa. Então não tinha ninguém para pensar. Aí a insanidade. A empresa no prejuízo e eu contratando gente. Contratando especialista, criando área de inteligência, criando área disso, área de planejamento de SNOP, área daquilo, área daquele outro. Por quê? Porque a empresa só processava, ela não pensava. E eu chegando para o conselho e disse assim, tenham fé. Tenham fé. 50 pessoas a mais, mas tenham fé. Acreditem que vai dar certo. Não passava Wi-Fi, como o pessoal fala. Né? Porque é uma zona de riscos. Certo? Mas você, às vezes nessa hora, e é o que eu insisto muito, na hora da pressão, na hora da crise, é a hora de você atacar, de você investir. Não é a hora de você se encolher. Porque daí está morto. Já está na UTI. Entubou, amigo. Né? Então assim, é a hora de levantar. E aí foi o que a gente fez. Começou a colocar gente para processar e pensar. No primeiro, eu entrei em junho de 21. E a gente vinha caindo 20%.
No segundo semestre de 21, a gente cresceu 40. Estava tudo lá dentro. Todo o conhecimento, tudo que tinha que ser feito estava lá dentro. Só que ninguém tirava, porque ninguém ouvia. Comando e controle. Para comprar uma chave de fenda, tinha que falar com o diretor financeiro. E a gente acha isso lindo. Está tudo sob controle. Sim, eu controlo o micro e o macro. O elefante está correndo por trás aqui, derrubando tudo. Mas eu estou controlando, entende? Eu tenho gestão de tudo. Mentira. Está fracassado, esse modelo já era. Entende? Assim, dá a verba lá para a área e deixa a área gerenciar a sua verba. Vai comprar uma chave de fenda, sei lá, vai comprar o que precisa. Sabe, assim, confiança. Só que você tem que orientar as pessoas para terem confiança em fazer a coisa certa. Então, segundo passo, ouve as pessoas. Sabe assim, eu gosto muito de falar, mas eu também gosto muito de ouvir. Terceiro passo, fui a campo. Eu ando na fábrica, agora eu estou mais ferrado nos últimos dias, mas assim, eu ando na fábrica todo santo dia. A primeira 1 hora de trabalho, eu chego e vou caminhar na fábrica. Mas eu não vou caminhar na fábrica, eu vou falar com a operação. Porque é lá que está a fonte de informação verdadeira, entendeu? Assim, aí como é que está na máquina? Tá um problema aí, porque tiraram a bomba aqui ontem, ó. Tiraram a bomba aqui faz 1 semana, não devolveram a bomba ainda, nós estamos ferrados sem a bomba aqui. Você já falou com o supervisor? Já, mas daí ele falou com o cara da manutenção que disse que o outro não sei o quê, mas não chegou a bomba. Aí eu pego o WhatsApp e digo assim, alguém sabe da bomba da máquina 2? Já estamos levando aí. Por quê? Por que a voz do operador não vale nada? Por que não vale nada? A porcaria da bomba já estava lá, pronta para ser instalada, mas alguém disse que ia fazer isso quando desce, entende? E se o operador enche o saco, ele é um problema. Que coisa é essa, gente? É aí que começou a acontecer. Eles viram que eu comecei a andar e eu ouvi todo mundo. E eu mandava a mensagem. E a operação começou a falar assim, ops, tem um caminho. Eu vou seguir esse caminho. Eu estava andando na fábrica, daqui a pouco, tá pegando aqui. Entendeu? Começou a acontecer e eu fui deixando. E as minhas andanças na fábrica teve dia que eu saía, chegava de manhã e ia direto para o almoço. Porque daí você para num lugar, sabe? Engata num lugar, engata no outro, e assim vai. Ouvir. Só ouvir. A nossa liderança não ouve, gente. Não ouve. Então assim, se vocês não estiverem ajudando a aumentar essa audição, aumentar essa capacidade, não resolve porra nenhuma. E aí o que virou isso? Teve 2 aspectos. O primeiro aspecto, diz assim, temos que começar a andar porque ele está vendo e aí vai ficar ruim. E o segundo tu está proibido de falar para ele. Certo? Aí, mas eu fui operador, né? Chega o operador. Eu virei para ele e falei assim, te proibiram de me falar, né? Deus o livre, seu Luciano. Mas é isso que acontece, entende? E aí eu comecei a entrar e dizer assim, mesmo que te proibiram, eu estou te pedindo, fale para mim. Eu estou pedindo para você. O que está pegando? Então eu comecei a voltar nos vídeos e falei assim, não adianta falar para eles, não falarem para mim. Porque eu vou arrancar deles igual. Não adianta. E isso foi mudando. E aí, claro, alguns líderes que tiveram esse comportamento foram saindo. Certo? Não dá. Ah, mas esse cara, Luciano, meu Deus do céu, ele conhece tudo da máquina, sem ele nós vamos morrer. Então nós vamos morrer. E morremos? É claro que não. Sabe por quê? Porque a hora que você reúne a operação daquele carrasco e diz assim, gente, ele saiu porque vocês pediram, mas agora não deixa a peteca cair. Não cai. Não fica até melhor. Claro que fica melhor. E outra, a crença das pessoas de que verdadeiramente você diz, a cultura aqui é de cuidar de pessoas, vira verdade.
Entende? Porque assim, gente, vocês podem fazer a comunicação que vocês quiserem, pode falar o que vocês quiserem, pode fazer painel lindo, maravilhoso, escrever, fazer propósito, fazer o que você quiser. Eles olham, quando era operador, eu olhava e dizia assim, palhaçada. Zé é uma fake, mundozinho fake. Melhor amigo que eu tenho é o sindicato. Ele me ouve. Isso aqui ninguém me ouve. Por isso que eu tenho que ir para o sindicato. Sabe assim? O que o sindicato faz? Ouve. Então assim, essa é a diferença. Então, segundo passo. Ouvir. Deixar as pessoas entrarem, falarem. Aí vem a terceira onda. Que é fazer a gestão descer. Então, se vocês um dia forem visitar a IPEL, vocês vão passar lá e vão ver assim, todas as áreas têm um quadro de gestão à vista. Todas. A gente pegou todas as máquinas e dividiu em células. Como se fossem mini fábricas. Onde ele cuida de tudo. Ele cuida da qualidade, ele cuida da eficiência, ele cuida de tudo da máquina. Eles são responsáveis. Eles podem parar completamente uma máquina. Por decisão deles. Qualquer operador pode fazer isso. Por quê? Porque se a qualidade estiver sendo afetada, se a segurança estiver sendo afetada, para tudo. E eles podem parar. Eu já tive no início, quando eu cheguei, gente, de chegar na segunda-feira, passar na máquina e ver um monte de produto separado, com tarja vermelha. E disse, o que aconteceu? Nós tivemos um problema de qualidade. Mas por que produziu tanto? Porque o supervisor demorou para responder. Então assim, como é que tu faz? E a empresa está pagando e o cara está cumprindo ordens. Ele não pode fazer nada sem o envolvimento do supervisor. E daí não tinha ninguém para responder. E a empresa pagando a conta. Então assim, hoje como é que funciona? Eles têm gestão de tudo. Eu chegava numa máquina e falava com o operador e perguntava, como é que está o teu dia aqui? Eu disse, tá bom. A máquina, como é que a máquina está? Tá bem. Mas e no geral, assim, não, tudo rodando bem, tudo tranquilo. Era esse o conteúdo que o cara tinha. Sabe? Se você entra numa máquina hoje, e daí o que acontece? Se eu tenho uma máquina que anda a 2.000 metros, e eu coloco ela a 2.000 metros por minuto, vocês concordam que uma máquina, quando ela está no seu máximo, ela dá mais trabalho? Então assim, e se eu boto ela a 1.600 e ela roda que é um pianinho, e eu não tenho que me incomodar, é melhor para mim? Mas o que é melhor para a empresa? Então o que acontecia? Todo mundo ajustava para si a produção, não para a empresa. Em cada turno, né? Quando eu cheguei, as pessoas me falavam que a nossa capacidade era 100. Daí eu comecei a achar pouco, sabe? 100, mas 100. Aí chamei o fornecedor da máquina. Não, Luciano, dá 120. Que 120 é? Não, mas Luciano, não acredito em fornecedor. Fornecedor não tem conteúdo. Falei, tá bom. Aí eu fui no concorrente. Achei um concorrente que quis me atender, do outro lado do país. Fui lá. Pô, quando é que você faz? 140. Mas o fornecedor diz que é 120. Ele sempre ganha, tem uma margem de segurança do céu. A gente faz 140. Falei, puta merda. E eu estou fazendo 80, porque 100 é muito, entende? E aí o que aconteceu? A gente dobrou o tamanho. Não foi de graça. Mas o número que a gente está entregando, nem os donos sabiam que existia. E daí o que acontece hoje? Qual a mentalidade que está lá hoje? Eu tenho que estar a 2.000. Eu não posso rodar 1.600. A velocidade que tem que estar é 2.000. E aí quando eu chego na máquina, sabe qual é o diálogo que tem hoje? Eu chego na máquina e digo assim, e aí gente? Como é que estão os indicadores? O que está acontecendo aqui? Seu Luciano, nós estamos rodando a 1950 porque nós tivemos um problema na bomba, já estamos resolvendo, daqui a pouco volta a 2.000. A qualidade onde foi 95% verde, teve 5%, mas nós já estamos tratando, que está aqui ó, no quadro, aqui o nosso plano de ação, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo. Nós não tivemos nenhum acidente, nós tivemos... É o mesmo cara, gente. Que não tinha conteúdo nenhum há 3 anos atrás. É o mesmo cara que era tratado como um estúpido, como alguém incapaz, entende? De operador, que era tratado como um incapaz, como um inválido mentalmente, tomando todas as decisões da máquina hoje. E o supervisor fazendo o quê? O que o supervisor tem que fazer. O
supervisionar, ajudar onde a coisa cai, ir para o turno que está precisando de ajuda, ir treinar o operador que precisa de um apoio diferente, está fazendo o que tem que fazer. O que ele fazia antes? Um extintor de incêndio, correndo que nem um louco. Um super-homem. Aí esse cara não pode demitir, porque Deus o livre, se eu demitir ele cai a máquina. Você entende a mudança que é isso? Então tudo se baseia em delegar poder. Quanto mais a gente delega, mais poderoso a gente fica. Porque assim, eu sou o cara mais fodão da IPEL. Vocês concordam? O acionista que melhorou o EBITDA em 600%, que cresceu o dobro de faturamento, eu sou o cara. Mas quem que fez? Então assim, eu não tenho poder nenhum e não quero ter poder. Quando tem duas decisões na mesa para debater, eu digo assim, tá bom, então agora vamos tomar uma decisão conjunta. Qual é? Mas eu não quero tomar decisão nenhuma minha. Eu não preciso, gente. Eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que olhar para onde a empresa vai. Como é que nós vamos sobreviver no mercado de concorrência? Quais são os produtos que o mercado está pensando? O que vai ser feito do papel? Como é que o papel vai virar? Eu tenho que estar pensando para fora da empresa. Se eu tiver que estar operando a empresa o tempo todo, eu estou morto. Porque daí quem que olha para frente? Por que as empresas quebram? Por que as empresas falem? Porque elas vão enxergar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Entende? Então assim, como é que faz? Esse é o grande segredo da coisa. É delegar. Delegar a responsabilidade, dar autonomia e assumir o risco junto. Agora, quando dá merda, tamo junto. Certo? Agora, a única coisa que eu não aceito, não repita o mesmo erro. Errou? O que você fez para corrigir? Revisei o processo, reeduquei aqui, criei um indicador, estou monitorando para não acontecer de novo. Pronto. Música pro meu ouvido, acabou o assunto. Vamos errar por outra coisa. E assim, nós erramos milhares de vezes. E nenhum erro foi mortal. Todos os erros foram erros corrigíveis. Impactou ali, corrige lá. Ajustou aqui, gastou aqui a mais, putz, economizou lá. E vida que segue. Senão a gente entra em depressão, né? Então assim, esse é um passo importante. A gente diz assim, o que eu espero do líder? Que ele lidere. Mas não lidere os processos. Os processos que ele lidera é a equipe. Ele lidera as pessoas. Ele treina, ele desenvolve, ele acompanha, ele ajuda a fazer um plano de ação para quando a coisa está ruim. Foco no resultado. E eu preciso quebrar e destruir a cultura da empresa para fazer isso? Não, muito pelo contrário. Se você for lá hoje, o operador trabalha muito mais do que... Não fisicamente, mas aqui, ele gasta muito mais fosfato. Só que sabe o que muda hoje? Sabe o que está acontecendo nesse momento? O operador me chamando para dizer: ô, senhor Luciano, esse nosso líder aí, né? Sabe, né? Tipo, ele não fala tudo, ele só dá sinais. Ele já está pedindo a cabeça do chefe. Ele está pedindo para mandar o cara do terceiro turno embora. Senhor Luciano, chego aqui, a máquina está tudo estrupiada. Não dá, né? Os caras da noite, só por Deus. Alguém tem que resolver isso. Sabe? Você começa a ter... Passa na máquina e eu falo assim, e aí, como é que tá? Tudo em ordem, 90% de eficiência. Você entende? A cabeça dos caras mudou. E aí o que acontece? Essa liberdade vai ficando tamanha que eu posso ter um grupo menor de liderança, de supervisão. Eu posso selecionar supervisores mais parrudos, mais fortes, que vão dar mais atenção para as pessoas, que vão cuidar de verdade das pessoas. Entende? Porque senão fica sempre aquele... Eu preciso de um para cuidar de 7. Um para cuidar de 10. Não precisa. Eles se cuidam sozinhos. O nível que a gente quer chegar é dizer o seguinte: o operador programa as folgas, programa férias. Ele mesmo programa. Você vai ficar de férias quando? Eu vou sair em fevereiro, então eu saio em março. E tudo, eu pensava sair em março, porque eu tenho um casamento. Então trocamos, eu saio... Eles se resolvem, cara. Eles resolvem tudo entre eles. Eles se treinam, eles se demitem, eles se contratam. Entende? Assim, daqui a pouco eu não quero mais. Sabe quem que eu quero que recrute? O RH vai lá, vai buscar as pessoas, vai botar na sala e os operadores vão entrar e dizer assim: gostamos desse. Esse ali não gostava. Não gostei da cara dele. E deu.
Vai trabalhar com eles mesmo, eles que escolham. Entende? Se ficou bom, bom. E sabe o que acontece quando isso acontece? Porque eu já trabalhei assim. Que a gente chamava de célula de gestão autônoma. A gente tinha um supervisor, era uma linha inteira de produção. Mas ao todo a gente devia ser uns 60 para um supervisor que não tinha turno. Um supervisor. Então ele aparecia num dia, no outro turno ele aparecia no outro. Ele rodava. E a gente se autogerenciava. Dava folga. Ah, tem um casamento. Trocamos. Eu faço a tua escala, você faz a minha e você vai no casamento. Eles se resolvem porque eles se ajudam. Eles demitem, eles contratam, eles dão férias, eles fazem tudo. E é o mesmo operador, entende, gente? É o mesmo operador. Não precisa ter curso de pós-graduação para fazer isso. Sabe? Eles se resolvem. Então dê autonomia e você vai se surpreender com o que acontece. Só que você tem que dar gestão, sabe? Não dá para dar autonomia sem ter gestão. Por isso que tem que ser gente gestão. Porque vocês nunca vão conseguir construir uma empresa onde as pessoas tenham capacidade de assumir responsabilidade se você não der um guia. Não subestimem isso. As pessoas precisam de um guia. Não é espiritual, é um guia escrito. Elas precisam de uma referência, sabe? Pô, se acontecer isso, eu faço o que na máquina? Como é que eu resolvo? Que autonomia eu tenho? Como é que eu vou? O que eu faço de fazer? Ele tem que ter uma orientação. E quando você escrever aquilo, vai nortear todo mundo. Vai nivelar o conhecimento. Não vai ter o cara mega power e o cara que não sabe muito. Você vai nivelar conhecimento. Porque assim, quantos que tem aqui trabalham em indústria, ou qualquer coisa, chega lá, o cara desregulou a máquina inteira, porque ele não sabe. Mas ele vai brigar com o cara, mas ele não sabe. Pois é, o problema é que um bom intencionado dá merda, né? Sabe, um cara bem intencionado, com vontade de fazer sem conhecimento, é um perigo. Então dê conhecimento para ele, você garante que você tem um cara bem intencionado que conhece. Só que se você não trabalhar na gestão, e ele dizer assim, como é que o RH fica estratégico? Eu sempre fui estratégico, garantindo que a operação estivesse na minha mão. Porque eu mandava e desmandava em qualquer empresa que eu fosse. Eu já sou CEO desde a segunda empresa que fui trabalhar. Porque eu saquei que se eu tivesse a gestão na minha mão, eu tinha todo mundo na minha mão. Eu conseguia liderar e comandar a empresa pela gestão. Eu olhava para lá e dizia assim, aquele departamento está uma zona. Eu pegava o meu cara de gestão e dizia assim, ó, vamos lá e vamos escrever os processos. Não, mas não precisa, não, mas a empresa está fazendo e é padrão para todo mundo e vamos fazer aqui também. E começa a escrever os processos e começa a achar todos os buracos e todos os erros e tudo mais. E depois, essas células que eu falei, elas são auditadas a cada 3 meses. Então o que eu faço? Eu boto uma equipe de auditoria. Quem são os auditores? Os meus próprios gerentes. Por que são eles? Vá lá e vai aprender a porra da operação. Entendeu? A Tailê, ele vai lá auditar a célula. Para quê? Para viver a operação. Para entender como é que funciona. Vão lá auditar, tem um book, tem um guia, um manual, dizendo tudo que tem que ser feito. E eles vão lá e dizem assim, você preencheu a planilha de qualidade? Preenchi, deixa eu ver. Ah, preencheu, X. Você fez o plano de ação do indicador que está fora da meta? Fiz. Me abre o plano de ação então? Fez. Ele vai lá fazer isso. Vai ver se aquilo que nós combinamos lá no manual está sendo executado na prática. Por quê? Porque gestão não acontece por osmose. Mesmo. Tem que fazer a gestão da gestão. Tem que acompanhar. Não é auditoria de ISO, entende? Que ISO, gente, de boa, né? Se você quiser fazer... A vantagem de ter esse sistema de certificação é que ele te dá o caminho. Mas se você estiver fazendo isso só para ter a certificação, cheat in, cheat out. Certo? Vai fazer a merdinha sempre do mesmo padrão. Você garante que a merda é igual. Exatamente igual. Mas não garante que está fazendo o melhor resultado. Então assim, quando você pega um sistema de gestão, seja uma ISO, seja o que for, e você leva ela muito a sério na execução, não no exagero, porque as ISOs são exageradas, mas se você faz bem feito, você garante a gestão. Por isso que existe a auditoria da ISO. Mas aí o que acontece? A auditoria da ISO vai ser que semana que vem, está todo mundo correndo para fazer tudo que faltou. Isso não é gestão, isso é enganação. Então pague um auditor lá, dê um dinheiro para ele e diga assim, ó, me dê o selo. Porque daí você não está usando aqui para nada, entende? Então a diferença está aí.
Gestão é gestão. E se a gente quer poder, gestão é poder. É ali que está o poder todo. Porque ali você conhece da operação, ali você conhece do negócio, ali você conhece de tudo. Você sabe o que está acontecendo na empresa inteira, você mede a empresa inteira. É isso que muda. Então assim, e aí isso está ao alcance da mão. Quem é que faz isso na empresa de vocês hoje? Quem é que cuida disso na empresa de vocês hoje? Sabe? E por que vocês não estão grudados lá? Se isso existe, né, de forma estruturada, por que vocês não estão grudados lá? Toda empresa que eu fui trabalhar, a primeira coisa que eu fazia era contrato uma pessoa de comunicação e contrato uma pessoa de gestão, que vai responder para mim, diretamente para mim. O cara de gestão, que é um supervisor na IPEL, até bem pouco tempo atrás, até o final do ano passado, respondia para mim. Porque eu sei que se eu deixar ele solto, os leão comem ele vivo. Entendeu? Porque é o cara que é o dedo duro, é o cara que aponta, é o cara que diz que não está fazendo. E eu chego, João, que é o nome dele, João, estão fazendo lá. Luciano assim, João, estão fazendo? Não. Aí, pô, você não está fazendo, cara. Porra, João, você é foda, né? É assim que acontece, sabe? A gente não pode fingir que o mundo não é assim. É desse jeito. Então você tem que ter uma subordinação forte para o cara ter força, para o cara entrar lá na área e dizer assim, olha, ele não vai falar isso, mas se você não fizer, vai estar no meu relatório, você não vai ler. Então ele faz. E aí ele começa a fazer, vira uma verdade, ele faz. Só que se você largar 6 meses, cai tudo. Então tem que ter persistência e insistência. O que eu podia abordar diferente aqui, a minha assessora? Deixa eu ver, eu falei um pouco de tudo. Falamos de habilidade. Habilidade do líder. Primeiro, tem que ser alguém que conhece de gestão. E tem que fazer gestão de pessoas. Ouvir. Gente, se vocês têm laranja podre lá, resolvam. Resolvam. Ah, não sei, o problema é seu, mas resolvam. Não podemos deixar. Como você garante que suas decisões como líder estão alinhadas? Foi perguntas ótimas que foram inclusive formatadas aqui. Que estejam alinhadas com os valores e a cultura. Primeiro ponto, sempre em primeiro lugar pessoas. Sempre. Então assim, o cara é ruim. Não sei. Vamos descobrir. Você gosta de falar ou de achar? Não. Mas o cara não quer. Também não sei. Tem que dar oportunidade. Tem que chamar, conversar, dialogar. Se você diz que a tua cultura é uma cultura que deve propiciar um ambiente agradável de trabalho, tudo que não é agradável você tem que resolver. Se você diz que você quer que a pessoa cresça e você está afim de fazer, vai dar trabalho, mas então vamos dar a chance da pessoa testar. Só que assim, comigo não existe uma conversa tipo, mais ou menos. O papo é reto? Brother, você está aqui, nós estamos conversando, não está legal. Não está legal. Não estamos gostando disso, não estamos gostando disso, acho que isso é uma oportunidade e tal. E aí, deixa ele falar. Pois é, mas só que daí você veja bem, não me dão uma ferramenta, não me dão uma plataforma, não me dão isso, não me dão aquilo, então tá bom. Vamos te resolver, o que você precisa? Tá aqui. O que você precisa? E às vezes resolve. E às vezes é só desculpa. Manda embora. Vai fazer. Né? De que maneira o seu olhar atento às pessoas impacta diretamente nos resultados da empresa? É dessa forma. Tem que estar onde as coisas acontecem. E aonde eu ando mais? Aonde tem mais problema? Eu passo nas outras áreas também? Passo, mas daí é um tchauzinho, sabe? De miss. Oi, e aí? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E outra coisa. A gente é muito... Às vezes a gente falha no básico. Sabe? A pressão lá atrás, ó. Eu vou bater a minha meta. 5 minutos. Mas a gente falha às vezes no básico, sabe? Eu fui trabalhar numa empresa alemã, quando eu saí da Ambev, eu fui trabalhar numa empresa 100% alemã, lá em Jaraguá do Sul, não vou falar nomes. Depois de falar no meu LinkedIn. Eu entrava na sala, gente, parecia um... Velório é mais divertido, porque velório tem uma cachaçinha, tem um biscoito, começa a falar das besteiras que o morto fez e acaba ficando divertido. Mas era uma coisa assim, sub-humana. Eu chegava, passava, e aquele negócio assim, ninguém levantava a cabeça para te dar bom dia. Sabe assim? Mas claro, era da cultura, era do dono. O dono era um grosso. E era assim, entendeu? E eu comecei a chegar. Eu trabalhei lá 4 anos. Eu comecei a chegar e dizer assim, bom dia, bom dia, bom dia. Silêncio. Bom dia, bom dia. Um dia o dono me chama.
porra, esse negócio de você dar bom dia tá enchendo meu saco. Eu falei assim, então acostuma. E bom dia, bom dia, bom dia. Ou seja, 6 meses depois, todo mundo respondia. E todo mundo dava bom dia para todo mundo. Você muda o ambiente se você quiser. Qualquer um muda. Se a tua empresa é carrancuda, se o departamento A é carrancudo, você vai passar lá de manhã, antes de ir para a tua mesa, vai passar lá e dar bom dia. Bom dia, gente. No início eles vão achar que você é retardado, porque você não fazia aquilo. Entendeu? Mas depois vai ficar natural. Então assim, eu passo pela operação inteira cumprimentando todo mundo, o tempo todo. Bom dia, boa tarde. Às vezes eu dou 3 vezes bom dia para uma pessoa, porque eu já não lembro se é aquele eu dei bom dia ou não. Então assim, tem um risco de um pouco de loucura, mas você muda o ambiente. E outra, as pessoas começam a dar bom dia um para o outro e o ambiente, o clima sobe. Se dane se tem um grosso, um chefe, isso, o problema é dele. Vai ter uma hora que aquilo vai incomodar ele também, entendeu? E que incomode. A gente muda o ambiente do jeito que a gente quiser. A atitude é nossa. Só que tem que ser uma coisa genuína, né? Não pode ser um bom dia, cumprimento e depois... Sabe assim? Se você não for genuíno, não faça. Porque daí vai ficar feio para ti. Vai ficar ridículo para ti. Faça de verdade. Seja genuíno. Cumprimente. A gente abre o dia da gente. Quando a gente dá bom dia, uma vez eu fui numa palestra só sobre isso, acreditam? Só sobre o poder do bom dia. Eu fui de curioso mesmo. O cara vai falar durante 1 hora sobre isso, né? Entendeu? E ele tinha muito conteúdo mesmo. E uma das coisas que ele falava, e é verdade, quando a gente faz isso, a gente se conecta com as pessoas. Você se põe disponível, entende? Porque se você chega direto, senta na tua mesa e baixa a cabeça, você não quer papo. É um sinal. Agora, se você passa, cumprimenta, dá bom dia, é sinal que você quer se comunicar. Que você está ali, está disponível. Não dá para ter um RH carrancudo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bota uma balinha de menta, faz alguma coisa, mas assim, não dá, né? Então, esse é um aspecto que importa muito. Como você equilibra a necessidade de resultado rápido com o cuidado das pessoas. Eu falei isso na outra turma, numa outra palestra que eu fui, e às vezes é assustador. Assim, cara, a gente está no 3º ano e o primeiro treinamento de liderança que nós vamos fazer foi agora. Ia ser naquela época e agora já foi. Primeiro treinamento de liderança. 3 anos. Mas que porra de RH que você é? Que coisa é essa? Não é, cara. A gente estava fazendo RH na área e em loco, entende? Senta lá, supervisor, com a tua equipe, escreve os processos da área. Coloca os indicadores, define a forma de trabalho. Agora vamos monitorar esse trabalho, agora vamos acompanhar isso. Se isso não for treinamento, por que o comportamento do operador mudou? E quem estava fazendo isso? O supervisor? Porque gostava? Não, porque quem estava mandando. Entende? Então estava rolando muito mais treinamento do que a empresa já teve na vida inteira dela. Sem ter 1 minuto de registro. Porque não é isso que interessa, o indicador de treinamento que interessa. Interessa o que acontece na área. Entende? E assim, aquele supervisor que não fez, a gente mandava embora. Não acredita no modelo? Vai trabalhar em outro lugar. Tem um monte de empresa por aí que também não faz isso, então vá ser feliz lá. A gente fez mais treinamento do que todo o tempo sem botar ninguém na sala. Eu não acredito em coisa de rebanho, sabe, gente? Eu acredito assim, ó, sabe o que eu acho sobre liderança? Sobre líder? Digo assim, ó, conheço ela, comunicação, é um fraco. Conheço ela, cara, a forma com que trata as pessoas. Conheço ela, fraqueza em gestão de resultado. Nunca tem um plano de ação, nunca tem nada. Cada um é diferente. Então, se você tem um diagnóstico claro, você bota o líder na sala, aqueles líderes na sala, diz assim, amigos, muito bem, bom dia, tudo bem? Se vocês estão aqui, é porque a gente identificou que tem uma oportunidade de desenvolvimento em vocês. Vocês precisam se desenvolver em gestão. Nós vamos dar um treinamento para vocês. Vocês vão ter um conhecimento sobre gestão, vão aplicar no dia a dia de vocês e daqui 3 meses nós vamos estar avaliando se o teu resultado mudou ou não. Se você está aqui hoje, amiga, é porque você tem uma fragilidade em comunicação. Então nós vamos focar em comunicação em você. Quem não tem problema de comunicação não tem que estar na sala. E quem está na sala tem que ter um compromisso com o que está fazendo ali. Se você faz de rebanho, você faz tudo pela média, entende? O cara que está pouco se lixando para aquilo, o cara que conhece muito daquilo. Esse aqui fica lá de saco cheio. Assim, que saco.
E daí, quando ele fala isso, o cara do lado que precisa, entra na onda. Aí não serve nem para um nem para outro. Então quem tem que estar na sala é quem está com o rabo preso mesmo. Entendeu? E para aquela galera que é muito boa em liderança, Beto Carreiro. Sabe, cara, assim, tem que ser diferente. Não dá para tratar todo mundo igual, porque não são iguais. Nem na operação são. Então, é ali que está a diferença. E outra, as pessoas sabem quando isso acontece. Porque você sabe que a vida se tem um ambiente fofoqueiro, é um ambiente de empresa. Hã? Eu não conheço um ambiente melhor. É só você saber se conectar com as pessoas certas. Eu sou o melhor amigo de todos os fofoqueiros lá na empresa. Entendeu? Eles ficam a fofoquinha. Ei, o que está rolando? Agora o papo é que... Sabe, você sabe tudo. Então assim, isso também rola, tá? Se a gente acha que a operação não percebe, que todo mundo sabe tudo. Agora tenta dar uma comunicada de uma coisa séria. Nunca chega em lugar nenhum. Sabe assim? Então é impressionante. Use as ferramentas que a empresa tem a seu favor. Beleza? Deu meu horário, já estou sob pressão. Assim, foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha de alguma forma contribuído. Se passei um pouquinho do ponto com vocês, tá tudo certo, fica na reflexão. Como o direito de fazer o que quiser com o que ouviu é de cada um de nós. Eu não preciso ter razão e nem quero ter razão. Certo? O que importa é que a gente filtre o que interessa. Diga, isso me serve, isso não me serve. Cuidado só para não estar preso em paradigma, né? De auto. Tem um amigo, uma empresa que está nos ajudando agora, e a pessoa até virou um amigo, que diz o seguinte: tem vários tipos de ser humano. Os que sabem que sabem, os que não sabem que sabem, os que sabem que não sabem, e os que não sabem que não sabem. Só cuidado para você não ser o que não sabe que não sabe. Esse é o maior risco que tem. É o julgamento de que isso eu sei fazer bem, e daí não me movimento em melhorar isso. Isso é o que acaba com a carreira das pessoas. Agora, se eu sei que não sei, eu tenho a oportunidade de buscar. E às vezes eu tenho preguiça de buscar. E se eu não sei que eu não sei, ou melhor, se eu sei que sei, eu tenho a obrigação de distribuir, de multiplicar. Certo? Então assim, cada um na sua função. E outra, a gente é bom em algumas coisas e muito ruim em outras. E é do jogo. Não tem como ser bom em tudo, impossível. Não existe esse cara. Então vamos focar nisso e vamos trazer gente para o nosso time que seja boa naquilo que a gente é ruim. Sabe assim, tipo, tem coisa que eu tenho que trazer. Assim, eu sou um financista? Não. Eu sou bom com números. Todo mundo fica louco dos cornos comigo, porque bota uma tela e eu digo assim, tá errado? Não, mas eu já revisei, tá errado. Aonde? Ali tá errado. Não pode estar certo aquele número, não faz sentido aquilo. Eles ficam loucos comigo por causa disso, mas eu não sou financista. Então eu preciso ser grudado aqui, porque uma empresa do tamanho da nossa não dá para brincar com finanças. Então assim, aonde eu não sei, eu tenho gente muito boa fazendo o trabalho. E aí eu ouço essas pessoas, porque também não adianta ter essas pessoas muito boas e não ouvi-las. Então se cerque de gente boa, garanto que a empresa está nivelada, que tem gente com muito conhecimento. E tem uma coisa muito importante que acontece muito nas empresas familiares, e que, só para encerrar aqui, que vale sempre a reflexão. Eu uso isso de algumas formas e tenho usado isso como forma de, às vezes, no conselho mostrar que a gente tem que tomar algumas decisões, às vezes, dolorosas. Quando a empresa nasce, ela nasce sem conteúdo, né? Ela nasce por uma iniciativa de um empreendedor, que geralmente é um empreendedor, mas é um péssimo gestor de negócio. Né? São características difíceis de estar na mesma pessoa. Ele traz as pessoas que vão ser o gestor para ele. E geralmente, como a empresa não tem estrutura, ele traz pessoas que ele confia, que não vão roubar, que não vão desviar, que não vão falsificar, que não vão dar um golpe nele, porque é o risco que ele vive. A empresa cresce e essas pessoas de confiança muitas vezes não têm a competência técnica de estar naquela cadeira. E aí fica a dor do dono dizer assim, poxa, mas esse cara foi muito importante nessa construção, e agora o que eu faço? Ele não enxerga que o cara não tem competência, porque como que ele vai enxergar se ele não tem uma base comparável? Se o jantar de
de evento dele é com empresários do mesmo porte dele, que conversam as mesmas coisas e têm as mesmas visões. Se ele sequer vai numa palestra ou num evento, ou se, sabe, é difícil para ele criar essa visão. Então somos nós que temos que criar um momento para ele enxergar algo diferente. Nós temos que levar ele para aquele ambiente onde ele vai enxergar algo diferente. Ele vai dizer assim, nossa, mas a finança está assim, é? Porra. Aí ele olha para o financeiro dele e fala assim, bah. Você entende? A gente tem que fazer a chavezinha virar. E aí a gente vai substituindo. Como é que eu quebro, como é que eu garanto confiança numa empresa quando ela cresce? É por compliance, por processos. Eu substituo a fragilidade por processos que garantam que as pessoas não vão ter espaço para fazer aquilo, para desviar ou para fazer a coisa errada. Eu vou substituindo isso. E não pela pessoa. E depois eu boto o profissional em cima daquela cadeira que tem a competência técnica para aquela função. Posso tentar capacitar o cara da confiança para a competência técnica? Posso. A cada 10 vai dar certo em 1 ou 2. Mas posso também. Só que cuidado. Confiança sem competência é abismo. E a confiança é o que trouxe a empresa até ali. Então é uma linha muito tênue e muito cuidado, e tem que se tomar muito cuidado de como trata isso. Mas se nós estamos naquela função, é nossa obrigação tratar isso. Porque então você vai fechar os olhos e vai deixar acontecer o que tiver que acontecer. E você vai olhar para aquilo e dizer assim, não é minha responsabilidade. É sim. É a tua responsabilidade sim. Você está vendo. Se você está vendo, é a tua responsabilidade. Você só não é responsável por aquilo que você não enxerga. Agora, o que você enxerga é a sua responsabilidade. Seja o que for. Beleza? Muito obrigado. Luciano, muito obrigada. Obrigado. O tempo passa voando cada vez que eu te escuto, né? Aqui eu tentei fazer um pouco diferente, né? Mas para não ser muito repetitivo. Gostaram dessa primeira parte? Foi bom? Obrigado. Contem sempre com a gente. Quem a gente puder contribuir, quem a gente puder ajudar, sempre vamos estar às ordens. Sempre que a gente puder estar junto aqui. Parabéns de novo pela iniciativa, pela organização. Importante sair e ouvir um pouco de... Agora sim, né, gente? Só tem valor isso aqui se lá vocês fizerem alguma coisa diferente, né? Então só cuidado para que na segunda-feira a vida não volte tudo normal e a gente segue fazendo as mesmas coisas, porque daí também não adianta nada buscar conhecimento e não usar, né? Obrigado. Uma pequena lembrança. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Agora então a gente vai se preparando para receber, para fazer o segundo painel.